Bom dia, estamos no debate do Diário de Notícias com os cabeças de lista ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que reúne a sua Convenção Nacional a 1 e 2 de fevereiro, com Rui Rocha e Rui Malheiro a disputarem a liderança da Comissão Executiva e 6 listas a disputarem o Conselho Nacional. Eu vou agora nesta ronda perguntar aos representantes de cada uma das listas que balanço é que fazem dos últimos 2 anos para o partido. Foram 2 anos em que houve estagnação na Assembleia da República no número de deputados e há vários desafios que vêm a seguir, como as autárquicas e as presidenciais. Começo pela lista M. Rogério, que balanço é que faz destes 2 últimos anos? Boa tarde, Leonardo, novamente. O balanço que fazemos destes 2 anos pode naturalmente ser analisado de diferentes perspectivas, dependendo do ponto de vista de quem observa, obviamente. Alguém que conhece o partido por dentro, as suas dinâmicas internas e o esforço diário para construir algo sólido, terá certamente uma visão diferente de quem vê o partido de fora, obviamente, através das suas ações de comunicação pública, essencialmente. É normal e legítimo que haja quem se sinta mais ou menos representado em determinadas alturas, mas nós, na lista M, temos responsabilidade de olhar para esta questão de forma mais analítica e responsável e até construtiva. Dividindo a análise em 2 aspectos principais, um mais interno e outro mais externo, podemos identificar conquistas e desafios que marcaram este período. Numa análise mais interna, podíamos dizer que a iniciativa liberal cresceu de forma assinalável. O partido que temos hoje é um partido diferente do que existia no tempo do Carlos, por exemplo. Atualmente somos uma estrutura mais organizada, com quadros internos qualificados e um pensamento político mais estruturado em diversas áreas da política nacional e internacional. Este crescimento interno, embora com os sobressaltos normais de uma organização jovem e em expansão, é positivo e dá-nos bases sólidas para consolidar o nosso trabalho. No entanto, também identificamos pontos a melhorar. Consideramos que, em alguns momentos, o partido perdeu o ímpeto reformista que está no nosso ADN. Deixámos afrouxar a defesa de medidas difíceis, mas fundamentais, como a reforma da administração pública, a privatização de empresas públicas, a redução vigorosa do Estado, muito importante, e a defesa de políticas disruptivas em áreas como os impostos, a segurança e a defesa, bem como um ponto fundamental, a sustentabilidade da segurança social, para dar alguns exemplos. É aqui que a lista M acredita poder contribuir e é aqui que queremos aportar coragem, espírito reformista e a força necessária para que a iniciativa liberal continue a ser um partido que desafia o status quo e propõe ideias disruptivas e fundamentadas para, como foi sempre o nosso apanagem. Numa análise mais externa e do ponto de vista da lista M, reconhecemos que o partido teve dificuldades em determinados momentos para marcar a agenda política. Por vezes fomos apanhados em ratoeiras mediáticas dos extremos políticos que querem navegar na espuma dos dias e que enfraqueceram, de certa forma, a nossa posição e desviaram o foco do que realmente importa. Apesar disso, nunca deixámos de ser uma voz firme na defesa dos direitos, liberdades e garantias, tanto em Portugal como internacionalmente. Recordamos, por exemplo, as nossas posições sobre os iogures na China, sobre a Venezuela, sobre a Ucrânia e agora, mais recentemente, no caso de Moçambique. Contudo, precisamos de ser coerentes e estratégicos. Um exemplo claro disso é a posição que o partido, face à eleição do primeiro presidente assumidamente liberal e libertário da história, Javier Milei, ficámos perplexos com a ausência de uma reação formal do partido a quando da sua eleição. E agora, um ano depois dos resultados começarem a aparecer, vemos apoiantes a surgir onde antes havia um silêncio ensurdecedor. Este tipo de incoerência não reflete o espírito liberal que defendemos e, como dizemos tantas vezes para fora do partido, as ideias da liberdade fazem o seu caminho, mas precisamos de ser e de ter a coragem de as defender desde o primeiro momento. Não posso ainda deixar de passar a eleição dos dois eurodeputados. Foi um trabalho excelente da Iniciativa Liberal do ano passado. A nossa representação em todos os órgãos políticos nacionais, regionais, nas autarquias principalmente. Portanto, podemos concluir que a Iniciativa Liberal está bem,
tem crescido de forma sustentável, mas é preciso mais. Precisamos de mais espírito reformista, mais coragem, mais força, menos estaticismo político em momentos-chave, e é isso que a Lista M pretende trazer ao Conselho Nacional. A energia, a determinação para que o partido continue a ser uma força transformadora, tanto internamente quanto no país, e, um, e basicamente é isto que nós vimos portanto, Obrigado, neste... Rogério. Yeah. Obrigado. Coloco agora exatamente a mesma pergunta ao Francisco Kudel. Que balanço é que faz dos últimos 2 anos na Iniciativa Liberal? Obrigado, Leonardo. Bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que provavelmente a resposta da lista A vai se diferenciar de todas as restantes listas, porque vou-lhe apresentar aqui uma resposta muito honesta e transparente e não me vou focar nas políticas nacionais, como candidato a Conselheiro Nacional, mas irei-me focar sobretudo nas questões internas, porque é isso que ao Conselho Nacional deveria fazer mais atenção. Mas, respondendo sucintamente à sua pergunta sobre os últimos 2 anos, nós na lista A fazemos um balanço misto, né? Portanto, há coisas que aconteceram muito bem, portanto, temos uns avanços significativos em algumas áreas, mas também ao mesmo tempo temos que ser honestos e assumir que há desafios bastante importantes noutras áreas. Mas vamos começar então pela parte positiva. Nós consideramos que, em termos parlamentares, a Iniciativa Liberal tem realizado um trabalho muito positivo e temos assistido a participações de elevada qualidade de vários elementos parlamentares, o Carlos Guimarães Pinto, a Mariana Leitão, o Mário Amorim Lopes e até temos aqui o Bernardo também, verdade seja dita, fez um excelente trabalho na questão da TAP. Mas, se pegarmos em exemplos concretos, temos várias propostas onde a Iniciativa Liberal teve efetivamente impacto para o cidadão. Olha, eu assim relembrar algumas, portanto, o limite às multas na falta de pagamento das portagens teve um impacto brutal para os contribuintes. A proposta para assegurar a proteção na parentalidade dos profissionais liberais. Muito recentemente, o facto de sermos o único partido a votar contra a desagregação das freguesias mostrou perfeitamente a coerência da Iniciativa Liberal. Algumas propostas na área da habitação foram muito importantes e particularmente a última questão que trouxeram para o debate da agenda política, perdão, a inclusão de mais dados nos relatórios de segurança, como a nacionalidade e a origem dos delinquentes. Portanto, isto são alguns exemplos que demonstram que, em termos parlamentares, a Iniciativa Liberal tem sido um partido combativo e defensor dos seus valores. No entanto, a sua pergunta faz a questão do balanço. Do outro lado da balança, temos coisas menos positivas. E isto sim é que nós, enquanto liberais e como candidatos ao Conselho Nacional, temos que nos focar, porque é aqui que nós temos que melhorar, é aqui que nós temos que debater e é aqui que nós temos que garantir que o partido está em mudança e cria-se bases sólidas para poder crescer. Discutirmos política nacional, nós temos um excelente programa político, que, conforme disse há bocado, votado quase por unanimidade, e vamos votar todos democraticamente uma MEC. Paralelamente, nós temos que nos focar nas questões internas. Por exemplo, na nossa opinião, nós continuamos com um problema grave de comunicação. Não é compreensível que ao fim de 2 anos ainda haja muitos eleitores que pensam que o João Coutinho Figueiredo é que ainda é o presidente do partido. Isto na nossa opinião, não tem qualquer cabimento. Mas, ou então, sobre determinadas propostas que, por mais bem fundamentadas que estão, não passam para o cidadão comum. Há muita gente que acredita que a Iniciativa Liberal defende a totalidade da privatização das pensões ou de um sistema de saúde semelhante ao americano. Aquela insistência que havia de termos como flat tax é um exemplo claro que a maioria da população não percebe, porque nós estamos não só a hostilizarmos um estrangeirismo, mas a maioria da população não compreende. Portanto, a mensagem não passa. E é aqui que a lista A quer ser e vai ser uma peça fundamental para o apoio da próxima Comissão Executiva, seja ela qual for. A Iniciativa Liberal precisa urgentemente de uma estratégia comunicacional que consiga traduzir as ideias para a realidade do dia-a-dia das pessoas. Nós temos que estar próximo do cidadão sem perder nunca o rigor técnico que nos caracteriza e isso é de louvar.
a Iniciativa Liberal costuma apresentar um rigor técnico muito superior e diferenciado dos restantes partidos. No entanto, ainda temos um outro ponto crítico, que é as perspectivas de crescimento do partido. Francisco, eu vou-te pedir que finalize com esse ponto. Pronto, claramente não respondemos às expectativas e não temos projetado. Temos ainda o problema dos núcleos, que não se conseguem gerir. Não é aceitável que o núcleo tenha, por exemplo, um orçamento de 2.000 euros anuais e não consiga sequer, mesmo com um movimento, um relatório de contas, um relatório de propostas de atividades para o ano, não consegue movimentar a conta, não se consegue preparar, sobretudo num ano, então, agora, onde vamos ter as autárquicas. Em síntese, então, para terminar, reconhecemos os méritos do trabalho feito, especialmente no Parlamento, mas temos de ser honestos e assumir que o partido precisa de renovação, foco e uma maior eficácia nos seus processos internos. Obrigado, e ele está aqui para defender isso. Obrigado, Francisco. Paulo, que retrato é que fazes? É um retrato como este ou diferente? Primeiro, eu acho que nós temos que nos lembrar sempre de onde é que viemos. Eu, quando estive no Conselho Nacional, nós tínhamos um deputado que fazia minutos liberais na Assembleia da República. Nós primeiro estamos todos de parabéns por termos conseguido trazer um partido que se conseguiu afirmar como quarta força política nacional. Em 7 anos. Isto é muito importante. Agora, eu também sou adepto de análises exigentes e estava a fazer uma pergunta que é bem respondida com números de 2022 para 2024 nas duas legislativas, que são as eleições mais importantes. Eu analisei estas eleições de 2024 no meu livro e eu descrevi o nosso fenómeno da Iniciativa Liberal como um fenómeno de estagflação eleitoral. Nós tivemos os maiores recursos de sempre, tivemos 8 deputados pela primeira vez, tivemos o maior acesso aos mídias, o maior recurso financeiro, e em termos de votos, nós estagnamos. Crescemos em número de votos, mas foi o mesmo crescimento do número de novos votantes. Ou seja, isto tem que ficar claro. Essa estagnação aconteceu também nas eleições dos Açores e da Madeira. Há aqui uma eleição em que conseguimos algo diferente. Foram as europeias, com João Coutinho Figueiredo, conseguimos eleger 2 eurodeputados. Isto, para mim, tem 2 fatores importantes. O primeiro é o tipo de partido que nós somos. Nós somos um partido que tem maior votação quanto mais longe está o Parlamento que a pessoa está a votar. Somos muito fortes nas europeias, intermédios nas legislativas e mais fracos nas autárquicas, que são as eleições que vamos ter já a seguir. Nós temos que conseguir inverter este paradigma. Nós temos que conseguir criar o que o João Coutinho Figueiredo conseguiu nas europeias. O que é que ele nunca teve medo de fazer? De se diferenciar, de se afastar claramente do nosso maior rival eleitoral, que é o PSD. Temos de sair desse paradigma. Nós temos de criar, ao longo do país, dezenas de coutrinhos, de pessoas capazes de se distanciar claramente da proposta do PSD, afirmar a da Iniciativa Liberal e fazer com que o partido possa crescer. Porque nós só vamos sair dos 5%, só vamos tornar num partido capaz de alterar definitivamente o país se tivermos um apoio transversal. E para muitas pessoas, a confiança de ter alguém que conhecem a defender estas ideias é muito importante na altura da definição do voto. E por isso é esta a questão que eu gostava de trazer a fundo. Nós precisamos de diferenciação e principalmente diferenciação do PSD e temos que começar já nas próximas autárquicas. Obrigado, Paulo. Pergunto ao Pedro, que balanço é que faz destes 2 anos nos quais esteve no Conselho Nacional? Certo. O balanço do partido é positivo, naturalmente, enfim, daquilo que o partido conseguiu. O partido cresceu em termos de votos e em termos percentuais, chegou a todos os parlamentos onde tinha que chegar, e vejamos as circunstâncias. É muito bonito dizer que o partido não alcançou o que deveria ter alcançado, mas vejamos as circunstâncias. Os Açores tratam-se de umas eleições antecipadas que acontecem muito por conta de uma posição claramente assumida e sem medo da Iniciativa Liberal, que consegue ser reeleita, pondo, digamos assim, um governo ao chão, por não aprovação do seu orçamento. Na Madeira é possível reeleger um deputado num contexto onde a Iniciativa Liberal não teve qualquer impacto naquele cenário, e que continua a ser um cenário, enfim, particularmente grave e complexo, o cenário da Madeira. Temos umas eleições antecipadas, umas eleições legislativas antecipadas, onde é posto ao chão, pelo aquilo que sabemos, um governo que tinha maioria absoluta, onde surge uma coligação que naturalmente mexe com aquele que é o trabalho da Iniciativa Liberal e, portanto, nós mantermos, crescermos, consolidarmos e chegarmos onde não tínhamos chegado é manifestamente positivo.
Depois, o partido conseguiu lançar novos quadros políticos para a senda e o panorama político português. A nossa líder parlamentar, a Mariana Leitão, somos reconhecidos já entre pares, não é? O Rodrigo Saraiva chegou a vice-presidente da Assembleia da República. O próprio Rui Rocha é um novo rosto, não é? Tem 2 anos, surgiu há 2 anos como presidente do partido, e isso também mostra que o partido está em crescimento e está a cimentar a sua posição. Crescemos em número de membros e crescemos em número de núcleos territoriais e, portanto, isto mostra que o partido de facto está a fazer aqui alguma coisa que está bem feita, e que aparentemente está a ser exigente consigo próprio e transparente com as decisões que está a tomar. Utilizo essas 2 expressões aqui porque custa mais vezes ouvir um bocadinho estes apelos constantes à transparência e à exigência, porque nunca são consubstanciados em fundamentação concreta. Quer dizer, nós aparentemente não somos transparentes e não somos exigentes connosco próprios, mas depois nunca fundamentamos bem porque é que não somos transparentes e exigentes. Mas enfim, o partido conseguiu aprovar um programa político por quase unanimidade, por uma amplíssima maioria. O partido reuniu 19 vezes o seu Conselho Nacional, quando os estatutos dizem que deve reunir em 2 anos 6 vezes, pelo menos, naturalmente, não é? E, portanto, o partido está a trabalhar e está a crescer. Do ponto de vista interno e do funcionamento do próprio Conselho Nacional, é que eventualmente há coisas que importam melhorar. Vejamos. É muito chato que os Conselhos Nacionais, sendo à porta fechada, porque também na política o segredo é a alma do negócio, e portanto as reuniões do Conselho Nacional, sendo à porta fechada, é muito chato que passem para cá para fora um conjunto de informações que supostamente deviam estar reservadas às 75 pessoas que estão naquela sala. Infelizmente aconteceu com alguma frequência, mais no princípio do mandato, é verdade. Depois, também, como disse na minha primeira intervenção, a maturidade e a forma como todos fomos capazes de evoluir acabou por melhorar um bocadinho. Mas não deixa de ser desagradável, de facto, nós estarmos fechados numa sala a deliberar, seja o que for, e de repente, dentro da própria sala, sem ninguém ter comunicado nada para fora, haver uma notícia no jornal a dizer o Conselho Nacional deliberou, ou decidiu, ou até chegarmos ao ponto de termos tido notícias a dizer que quase estávamos, enfim, brigados à agressão física uns com os outros, quando nada disso aconteceu. Depois é preciso perceber isso, que é, o Conselho Nacional não é, de facto, um órgão de oposição, não tem respaldo estatutário nós irmos para um Conselho Nacional fazer oposição. Okay? O que acontece no Conselho Nacional, e por isso não percebo a crítica da falta de exigência, é de facto a exigência que os conselheiros têm imposto sobre o seu próprio trabalho, mas também sobre o trabalho da própria Comissão Executiva. E todos aqui, ou praticamente todos à volta desta mesa, com exceção do Paulo, que não lá está neste momento, não me deixarão mentir. Ainda muito recentemente, no último Conselho Nacional, o próprio Conselho Nacional, perante uma proposta que vinha da Comissão Executiva, foi claro a dizer não pode ser assim, porque se for assim não passará. E, portanto, a própria Comissão Executiva, não há aquele seguidismo também que toda a gente diz que sim. E depois, há outra coisa que me parece fundamental dizer aqui, e isso digo da experiência que tive nesses últimos 2 anos. Ainda bem, fico verdadeiramente feliz por este pulular, para usar uma expressão que está na moda, por este pulular de democracia interna que se vive na Iniciativa Liberal. Mas quem assume o compromisso de ser Conselheiro Nacional, como um compromisso de ser dirigente em qualquer outro órgão do partido, convém desde logo que saiba para que é que se está a candidatar, que competências é que tem que, enfim, seguir, e que eventuais prejuízos da sua própria vida pessoal é que tenham que acarretar. E o que aconteceu, infelizmente, ao longo dos últimos 2 anos foi que muitas pessoas que foram eleitas para o Conselho Nacional acabaram por não... Alguns nem sequer chegaram a assumir o seu lugar. E, portanto, se nós queremos que, efetivamente, dar esse contributo, e estamos aqui à volta desta mesa, todos, de facto, com o melhor espírito pelo desenvolvimento do liberalismo, pela implementação das políticas liberais, pela reforma liberal que Portugal precisa, nós temos que ter à partida a consciência daquilo que implica. E eu penso que é fundamental também deixar esta nota, porque fazer a lista, se calhar, é o mais fácil, o pior vem depois.
Vitória. Mas obviamente que acho que há muito espaço para melhorar e nós como liberais somos pessoas exigentes, achamos que há muito espaço para melhorar. E eu também tive aqui a tirar algumas notas daquilo que foi dito. Acho que faz sentido dividir parte interna e parte externa. Começando na parte interna, acho que é óbvio que há um crescimento do número de membros, há um crescimento do número de núcleos. Isso também trouxe complexidade a nível da organização, porque se calhar a organização não cresceu ao mesmo ritmo que o número de membros e núcleos foi crescendo, e isso obviamente é sempre difícil de um ponto de vista de comissão executiva. Acho que pouco a pouco estamos a superar aquela eleição mais divisiva de há 2 anos. Acho que isso está a ser superado. E eu, já agora um bocadinho em causa própria, falou-se aqui 2 vezes bem do programa político, eu liderei esse processo e o que eu tentei fazer sempre foi incluir contributos de todas as pessoas, independentemente se estivessem mais para um lado, mais para o outro, mais para uma lista, todas as pessoas, inclusive eu deixei contributos, dei-me aqui 30 segundos a mais, Leonardo, para dizer isto, de pessoas que já nem estavam no partido, que até tinham saído. Deixámos contributos de toda a gente. E essa parte do processo, tentar envolver o máximo de pessoas, eu acho que é sempre positiva e também o resultado de quase unanimidade também tem que ver com isso. E já agora dizer que procurei fazer o mesmo neste primeiro processo orçamental que ficou a meu cargo, convidando em parceria com a iLab múltiplas pessoas, algumas, por exemplo, como o Francisco Kudel, que agora são candidatos noutra lista que não tem nada a ver com a minha. Convidei também pessoas da lista T, o João Graça, várias pessoas, e por isso foram convidadas pessoas que depois resultaram em diferentes listas, tentámos integrar sempre ao máximo. Há 2 ou 3 pontos onde eu acho que o partido ainda tem de melhorar muito. Algum foco. Nós, enquanto partido, temos de assumir algumas bandeiras e carregar nessas bandeiras. E isso nem sempre tem acontecido. Acho que há aqui um equilíbrio que é difícil de fazer, para quem não tem intervenção pública, televisiva, se calhar acha isto mais fácil, mas não é. Há um equilíbrio com o ciclo mediático que é difícil, como nós sabemos. O Leonardo é jornalista, sabe perfeitamente disso. Todos os dias, para o partido aparecer, tem de comentar o caso do dia, não é? Mas nós temos de procurar equilibrar também com tentar marcar a agenda do nosso lado. E esse equilíbrio, se calhar, umas vezes conseguimos melhor, outras vezes conseguimos pior, mas eu acho que tem de haver um foco maior para tentarmos também colocar os nossos temas na agenda, mas não é só a Comissão Executiva ou o Presidente do Partido, é o partido todo. E já agora deixar um recado e uma sugestão a quem for eleito, porque os conselheiros são agentes de comunicação do partido. Devem comunicar as bandeiras do partido, devem ser ativos nas suas redes pessoais, nas suas redes sociais, na imprensa. E eu, infelizmente, já disse isto uma vez no Conselho Nacional, algumas pessoas ficaram chateadas, eu não vejo isso. E vejo isso noutros partidos. Nós precisamos que aquelas 50 pessoas, que são dirigentes nacionais do partido, sejam vozes ativas na comunicação do partido. E por isso espero mesmo que quem seja eleito se esforce também por fazer isso. Acho que é óbvio, não tenho problema nenhum em assumir isso como pessoa que ainda por mais uma semana ainda está na Comissão Executiva. A nível de processos internos houve muitas coisas que não conseguimos fazer, é verdade, não há problema nenhum em dizer isso. O iLab não está no ponto em que deveria estar, eu agora espero que o Rui Ribeiro, que ficou com o projeto, o consiga levar a bom porto, e acho que vai conseguir. Também derivado do facto, como nós sabemos, de a pessoa que estava com o iLab, felizmente, foi eleita para o Parlamento Europeu, aí também o processo de construção parou ali um pouco a meio, por isso acho que também temos que dar aí alguma compreensão. Mas eu espero mesmo que o Rui agora consiga, e pelo menos da única experiência que eu já tive agora recentemente, que foi o orçamento, as coisas correram bem, e tentando agora ser mais rápido um bocadinho sob o ponto de vista externo. A Iniciativa Liberal tem crescido a nível de popularidade, notoriedade, membros. Não tivemos uma única eleição, acho que isso é importante, em que tivéssemos crescido em percentagem e até em número de votos, que é uma coisa muito rara. Inclusive fizemos isso nas europeias, que é muito difícil de fazer. Mas obviamente nós queremos mais. Agora, é preciso também perceber sempre as circunstâncias. Nós tivemos uma eleição nacional em que eu me lembro de semanas e semanas dar a cara, defender o partido, porque nos Açores tínhamos mandado um governo abaixo, porque havia uma pressão gigante para irmos numa coligação. E nós fomos sozinhos, tivemos essa coragem e consolidámos. E numa Europa em que os partidos liberais praticamente todos caíram a pique e alguns desapareceram, eu acho que isso foi um sinal positivo que depois também ajudou a que, passado algum tempo nas eleições europeias, obviamente diferentes, porque tínhamos um cabeça de lista muito competente, também diferentes, já agora eu notei isso, Paulo, porque o sistema eleitoral é diferente, por isso também é um círculo nacional, sem voto útil, não há tantos votos perdidos como nós sabemos, mas já agora dizer, porque eu liderei essa campanha na parte política, que nós, em relação ao PSD, acho que só atacámos o PSD 2 vezes que eu me lembro.
que eu me lembro perfeitamente do dia em que eu e o João decidimos que era para fazer isso. De resto, não teve tanto a ver com isso, a meu ver. Acho que teve sobretudo que ver com duas coisas. Houve muitos temas que a IEL, por medo, se calhar, não falava, e nessa campanha nós falámos para algumas pessoas mais descontentes que poderiam votar em nós. E digo sem problema nenhum. Imigração, defesa, o João picou esses pontos nos debates em momentos decisivos, mantendo, obviamente, as nossas bandeiras, que já sabemos quais é que são. E um segundo ponto, a campanha digital, que foi, efetivamente, um pouco diferente daquilo que tem sido, e foi muito mais positiva e bem-humorada, tanto que, já agora dar esta nota para quem tiver interesse, acabou de ser feito um estudo académico sobre essa campanha digital das europeias, mas, de qualquer modo, para dizer... Faço um balanço positivo com a exigência de que há muito para melhorar a nível interno, mas também um pouco, obviamente, a nível externo. E nós, sendo liberais, sendo exigentes, vamos certamente, independentemente da lista, exigir isso à nova Comissão Executiva, seja ela qual for. Obrigado, Bernardo. Para terminar este painel, André, qual é o balanço destes 2 anos? Leonardo, o balanço é positivo, começo por dizer isso. É interessante, estivemos aqui a ouvir o vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, eleito pela lista L, incumbente, afeta a Comissão Executiva, e também o vice-presidente do partido, que tem mais outro vice-presidente do partido na sua lista, e fazem um balanço positivo, e nós subscrevemos, mas não deixamos de pedir mais ambição. A verdade é que nós, no Conselho Nacional, os 14 conselheiros nacionais eleitos pela lista T, foi a segunda lista que elegeu mais conselheiros nacionais nas últimas eleições, tiveram opiniões diferentes, expressaram-se de formas diferentes, como já disse na minha primeira intervenção, mas houve sempre este sentido de exigência e de maior ambição. Nós não conseguimos festejar o crescimento da eleição de 8 deputados para 8 deputados. É algo que, quando vemos outros partidos crescerem até 50 deputados e a eleger até pessoas acusadas de furtar malas nos aeroportos, é algo que não pode deixar de nos incomodar. Na verdade, a ambição que vimos traduzir-se em votos noutros partidos devia ter sido a ambição que devia ter caracterizado a Iniciativa Liberal. Nós não podemos, obviamente, ter discursos demagógicos e populistas, não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é um caminho de seriedade, de rigor, de estudos fundamentados e de posições que apontam possibilidades reais e não apelar àquilo que é o mais básico do sentimento humano. Esta exigência que nós manifestámos em Conselho Nacional durante estes 2 últimos anos, e como o Pedro disse, reunimos 19 vezes em 2 anos, muito mais do que aquilo que seria expectável. Tivemos diversas eleições e a verdade é que passámos de 1 para 1 deputado nos Açores, passámos de 1 para 1 deputado na Madeira e passámos de 8 para 8 deputados na Assembleia da República. E em todos estes parlamentos conseguimos que a Iniciativa Liberal acabasse por não ter influência na formação de maiorias parlamentares. E, portanto, isso faz com que as políticas liberais não tivessem a possibilidade de serem implementadas de forma tão forte como desejaríamos. De qualquer modo, eu penso que o discurso está a ser feito, é um caminho que está a ser prosseguido. Eu concordo que, em termos de comunicação, podíamos fazer melhor. Acho que há muitas propostas da Iniciativa Liberal que tentam tocar em todos os sítios, como o próprio Bernardo reconheceu aqui, respondendo à espuma dos dias, indo atrás dos acontecimentos. E depois, em algumas propostas fundamentais para os portugueses, como fizemos o programa Sua Saúde, ou como, eventualmente, o que ainda não dissemos em termos de segurança social e de reformas, o que ainda não dissemos em termos de defesa, o que ainda não dissemos em termos de reforma da justiça, precisa de ser melhor trabalhado. Precisamos também de ocupar mais espaço no prisma mediático português. A verdade é que nós vemos partidos, e não tenho problema nenhum em citar, como o Bloco de Esquerda, que tem uma influência enorme na comunicação social e uma presença enorme na comunicação social, quando é um partido com menos eleitores do que a Iniciativa Liberal. São coisas que têm que ser trabalhadas e são coisas que a lista T propõe-se ajudar a Comissão Executiva, seja ela qual for, o Rui Rocha ou o Rui Malheiro, a sermos melhores e sermos mais fortes nesses aspectos. Falaria também aqui, portanto, isto é o aspecto externo da questão. Gostaria também de falar das questões internas. Nos últimos 2 anos e ao longo destas 19 reuniões que houve do Conselho Nacional, também não foi tudo um mundo cor-de-rosa, não foram só música e sininhos, é verdade. Houve também, muitas vezes, algum incumprimento por parte da Comissão Executiva relativamente às suas obrigações e aos prazos que tinha que cumprir e aos documentos que tinha que entregar ao Conselho Nacional para discussão. E nessa hora foram, sobretudo, os conselheiros da lista T, não só, mas os conselheiros da lista T, que estiveram lá a exigir que fossem cumpridas todas as obrigações e o cumprimento de todos os regulamentos que existem para serem cumpridos, porque
É verdade que discutir vírgulas e discutir regulamentos pode ser uma chatice, mas as leis, os regulamentos são o fundamento do Estado de Direito Democrático. E é justamente o Estado de Direito Democrático que nos permite a nós todos, enquanto cidadãos, exercer as nossas liberdades. E nós somos liberais e, portanto, defendemos o exercício de todas as liberdades individuais, mas sem Estado democrático, sem Estado de Direito Democrático, isso não é possível. Portanto, dentro da iniciativa liberal, alguém tem que discutir estas questões, alguém tem que discutir os regulamentos, alguém tem que discutir os estatutos, alguém tem que também discutir estes assuntos. O Bernardo há pouco disse que gostaria de deixar a discussão política para primeiro ponto nas ordens de trabalho e depois discutir o resto. Mas eu posso dizer que, por exemplo, no último Conselho Nacional, que também já foi aqui dado como exemplo, tivemos a discutir primeiro o regulamento para a Convenção Nacional. Sem regulamento da Convenção Nacional, não o regimento. Enfim, sem regimento da Convenção Nacional, não era possível realizar a Convenção Nacional. Portanto, estas discussões... eu não interrompi ninguém, desculpa. Isto é um debate, André. Certo, mas até agora ninguém interrompeu ninguém, também é verdade. E estas discussões têm que ser mantidas no Conselho Nacional. É esta a função do Conselho Nacional também. Por muito que se goste ou não se goste, eu pessoalmente não gosto. Aliás, posso anunciar já aqui em primeira mão que eu não serei candidato a presidente da mesa do Conselho Nacional se a lista T ganhar as eleições, como eu espero. E espero que ganhe mesmo. O José Pedro Barros, que é atualmente o presidente do plenário do Núcleo Territorial de Lisboa, é o nosso candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral e eu tenho a certeza de que, sendo eleito, vai fazer um excelente mandato e vai exigir de todos os órgãos do partido que cumpram tudo aquilo que são as suas obrigações face ao Conselho Nacional. Nós, refrisando mais uma vez, não somos oposição, não somos situação, nós somos a lista de todos os que são diferentes na iniciativa liberal e que exigem mais do partido e de todos os diferentes órgãos do partido. E é nesse sentido que vamos a estas eleições para ganhar. E então terminamos agora este bloco e no próximo bloco vamos justamente falar do que é que o Conselho Nacional pode fazer para melhorar a ação da Iniciativa Liberal.